um tema bastante importante e empolgador. Eu estou muito empolgado aqui, de verdade, né, para esse tema. Irmão Silvano, já que você já deu um gancho aí, deixou uma deixa para nós aí, né, vamos falar então, podemos partir da pós-reforma. Né? Na sua visão, né, o que você tem para estar conceituando aqui com a gente no que diz respeito, no que tange aí a pós-reforma, os desdobramentos, né, a consequência, né, o que ocorreu, o que sucedeu aí pós a reforma protestante lá do século XVI, com Martinho Lutero e outros reformadores. Bem, a princípio nós podemos destacar o seguinte, pegando o princípio da reforma, eu vou ter que voltar no tema da reforma mais algumas vezes para a gente entender um pouco melhor. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais descontraído, nós vamos trabalhar com analogias. Vamos entender a reforma da seguinte maneira. Você tem uma bolha. Essa bolha, ela teve algumas tentativas de ruptura interna, que no caso foi, a gente pode comparar de forma análoga à pré-reforma. Até então, ninguém havia conseguido romper com essa bolha. E já tinha tido algumas tentativas. Nós falamos de João Rus, Savonarola, Pedro Valdo e algumas outras pessoas que trabalharam tentando expor ali as mazelas que estavam ocorrendo nesse período, né, nesses anos. Tanto que a própria Igreja Católica ela já tinha antes, né, por reclamação de alguns bispos, feito alguns concílios. A exemplo, o próprio Concílio de Latrão, para tratar de alguns temas que vinham sendo debatidos. Então, até aquele momento, ninguém havia conseguido romper essa bolha. Martinho Lutero foi o primeiro que conseguiu quebrar ali essa bolha, conseguiu estourar essa bolha, e a partir daí, então, a gente tem a Reforma Protestante, que, na verdade, foi uma cisão, uma ruptura. Eu gostaria de ressaltar aqui e mencionar aqui um amigo, o pastor Carlos. O pastor Carlos falou, a gente conversando no grupo de WhatsApp, pastor Carlos, depois vou marcar ele, mandar o link desse podcast para ele, e daí ele direito de resposta lá no próprio grupo do WhatsApp, porque ele não está aqui, e acredito que não está ao vivo, eu nem divulguei também, não tive tempo, né, estava trabalhando. Mas o pastor Carlos falou assim, irmãos, não teve reforma nenhuma, não teve reforma. Vamos fazer uma analogia do que é a reforma. Você tem uma casa, essa casa ela começa a entrar em ruína, ela começa a entrar em decadência. E você precisa restaurar essa casa. Por quê? Você tem duas opções. Ou você abandona essa casa e muda, ou você faz uma mudança na estrutura desta casa e mantém a mesma casa, o mesmo local. Bom, ou você tem uma terceira opção, no caso que eu não cheguei a mencionar. Qual que é esta terceira opção? Seria você fazer uma revolução, ou seja, essa revolução seria você derruba essa casa, utiliza o mesmo terreno e faz uma nova construção. Isso seria uma revolução. Então a reforma seria o equivalente a você reformar literalmente uma casa. Você mudar as configurações daquela casa, porém mantendo a mesma estrutura. Foi isso que aconteceu do ponto de vista histórico-religioso. Uhum. Sobre a pós-reforma, após Martinho Lutero dar início, né, nesse trabalho aí, isso se alastrou, porque a gente falou no podcast passado que João Calvino, ele fica sabendo, né, ele já tinha algumas questões que ele também tentou entrar em embates com a igreja, foi perseguido na França, ele foge para a Suíça, para Genebra, na Suíça, e da Suíça ele tem um pouco mais de sucesso. O que vai ocorrer na pós-reforma é justamente o seguinte, os reformadores, ou seja, os principais reformadores, eles vão trazer novamente essa chama em nome do quê? De um avivamento, uma reinterpretação, né, bíblica, da leitura bíblica. Lembrando que os aspectos teológicos daquele período eram muito voltados para o tomismo, baseados nos ensinos de Tomás de Aquino, e
com os pressupostos do aristotelismo, ou seja, seguindo ali a filosofia de Aristóteles como base, como princípio basilar. Agora eles têm que voltar para causas próprias que estavam relacionadas com a própria igreja e abandonar um pouco, não que eles abandonaram de forma total, até porque o aristotelismo, o tomismo, era muito forte naquele período. Eles não abandonaram por completo. Porém, tiveram que voltar a ter uma visão introspectiva, ou seja, uma visão voltada para dentro da igreja, do seio da igreja, e uma reinterpretação. Com isso, a gente tem um outro princípio hermenêutico. Qual princípio hermenêutico é esse? O da intertextualidade. O que é intertextualidade? É você pegar os textos do Antigo Testamento e utilizá-los na interpretação e aplicação do Novo Testamento. Então, foi isso que Martinho Lutero fez. A gente falou no outro vídeo, né, que Martinho Lutero ele lê lá Abacuque 2 e 4 e faz uma reinterpretação em Romanos 1 e 7. Perfeitamente. Maravilha. Silvano, no que tange aí, né, no pós-reforma, antes de nós entrarmos na contra-reforma, tem um fator calvino, né? E o calvinismo, né? Porque a contra-reforma, sem sombra de dúvida, é um dos que vão ser mais atacados, vamos assim, vai ser o calvinismo, não é isso? Qual que é o fator do Calvino, de João Calvino ali pós a reforma ali? A gente tem Lutero na reforma, né? Ali ele começa com a reforma protestante, né? O principal nome, né? Talvez mais a principal que vai, vamos dizer assim, a construção sistemática, né? No que diz respeito à fé reformada é Calvino, não é isso? Qual que é o fator Calvino e o calvinismo ali pós-reforma? Bom, João Calvino, com certeza, ele foi muito influente. E aqui a gente não vai falar só no quesito religioso, no quesito teológico. A gente vai colocar Calvino também como um proeminente, com uma figura proeminente também na política. Até porque muitas coisas que ocorreram dentro do período da reforma, no período da vida de Calvino mesmo, estão relacionadas com questões políticas. Uma delas, por exemplo, é a própria condenação dos serventos. A gente fala sobre a condenação dos serventos, a gente estava debatendo no grupo um dia, e o pessoal brincou, até questionou que o servente teve duas escolhas. Ou ele ia enforcado ou ele ia para a fogueira. Calvino foi caridoso e ofereceu para serventes, falou, você se entrega aí, por quê? Você vai ter duas opções, ou você vai para a forca, ou você vai ser queimado. Ou seja, a gente observa que aspectos positivos e negativos não foi só durante o período, né, esses períodos sombrios aí, entre aspas, teologia católica, da doutrina católica. Mesmo no seio que a gente vai chamar aí de protestante, tem algumas coisas que a gente pode considerar como pontos negativos. E o pessoal questiona muito isso, né? Por que é que Calvino, apesar de ser influente, apesar de tudo mais, ele não ofereceu uma opção de perdão? Por que ele não... Ou seja, são coisas que a gente vai debater assim em grupos teológicos, que vai demandar de tempo para a gente explicar o que estava ocorrendo ali. A gente vai desdobrar ali para questão da graça versus o livre-arbítrio. Até o Torinho, o Torinho estava gravando um vídeo, falou que a maioria das pessoas que discorrem sobre Calvino são desonestos. Eu não sei se vocês conhecem Ricardo Torinho. Ele é escritor, calvinista, reformado. E ele estava falando, acho que ele é calvinista, não lembro se ele é calvinista ou molinista, mas ele trabalha muito com esses temas e faz um estudo profundo sobre esses temas, principalmente sobre Calvino, sobre a teologia reformada. E ele estava falando que muitas pessoas são desonestas em afirmar que Calvino, por exemplo, não cria no livre-arbítrio. Ele vai dizer que Calvino cria sim no livre-arbítrio. Eu posso falar por mim que eu não aprofundei a tal ponto de chegar aqui e bater o martelo e dizer, não, Calvino cria numa predestinação, num determinismo fatalista, ele cria na predestinação
e não cria de forma alguma no livre-arbítrio. Eu não posso bater o martelo, eu não tenho propriedade para afirmar de Tem forma aquela categórica. supra-siriano, é uma palavra até difícil de falar. É, Calvino era o quê? olha, o pessoal, eles trabalham com pensamento reformado, isso aí já é soteriologia, né? Aham. Quando a gente vai para a soteriologia, a gente tem algumas posições. Quais posições são essas? São os infralapsarianos, Sim. ou seja, são as formas como Deus tratou com a humanidade antes da queda e o plano da redenção de Deus antes da queda. Deus já tinha um plano pré-estabelecido Sim. para a humanidade antes da queda. E os supralapsarianos, o supralapsarianismo, que seria Deus decretou. supralapsus, ou seja, pós-queda, ou seja, o plano de Deus após a queda. Bom, isso daí vai implicar em questões soteriológicas. A princípio, nós não vamos colocar Calvino em nenhuma dessas categorias, tá? E muito menos Armínio. Armínio, ele cria na presciência, a gente vai trabalhar aí na teologia, na parte soteriológica, falando sobre a presciência divina, que é o ponto de partida Sim. do arminianismo, ou seja, independente se Deus ele tinha ou não, a gente não vai focar na questão antes da queda e no pós-queda, e sim na forma como Deus já conhecia os fatos. Aí entra aqueles debates, aquelas controvérsias soteriológicas. Se Deus conhecia o futuro e Deus não colocou ele lá, quem foi que colocou? Aí vai cair nos debates soteriológicos. Eu não vou entrar totalmente nessa parte. Em outra ocasião, a gente pode estar falando aí sobre Sim. a soteriologia, Calvinista, Arminio, os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos do arminianismo. uma posição intermediária que poucas pessoas conhecem, o amiraldianismo. Mas provavelmente deve de apresentar contradições, né? Com certeza. Com certeza. Depois, Silvano, Calvino, a fuga dele da França para Genebra, na Suíça, já foi dentro do período da Contra-Reforma? Foi devido à perseguição que ocorreu da Contra-Reforma? Então, a fuga de Calvino ela vai ocorrer da seguinte maneira. Como Calvino também lança base sobre os questionamentos da doutrina católica, do sacramento, né? Como é que chamava os calvinistas lá na França? Huguenotes. Huguenotes, né? Huguenotes. Foi a ala reformada da França. Sim. E nós temos outra ala, que foi a inglesa, Os puritanos. os puritanos. Calvino, ele vai fugir porque ele começa a questionar a questão do celibato, é o que a gente trabalhou na questão da reforma, ou seja, ele juntamente com Lutero concordaram em vários pontos, porém a igreja ela teve uma reação. Vamos imaginar isso da seguinte forma, eu disse que hoje nós vamos trabalhar de forma mais análoga. Sim. Vamos imaginar que você tem um mercado, você tenha um grande comércio, e no teu comércio você prospera e você tem uma hegemonia, ou seja, você é o maioral, você é a parte dominante, ou seja, você tem um monopólio. E até esse período, a igreja, como eu disse, muitas pessoas tentaram estourar essa bolha de dentro para fora. Certo. Ou seja, tentaram quebrar essa hegemonia e acabar com esse monopólio. A Igreja Católica, para você ter ideia, não foi a primeira vez que ela lança uma empreitada para perseguir os hereges. A gente tem os exemplos aí das cruzadas. Sim. Com a expansão do islamismo, né? A conquista do islamismo, o surgimento do islamismo na Península Ibérica, espalhamento do islamismo sobre a Europa. A igreja ela também se sente ameaçada naquele período e ela vai fazer uma perseguição não só ao islamismo, mas também a todos os grupos que se levantavam contra a doutrina da igreja. Os famosos hereges. Os hereges. Não vem com aquela de que os hereges somos nós. Hoje, aquele negócio dos hereges somos nós até hoje, estão aqui na cabeça, rapaz, misericórdia. Na cabeça do romanismo somos, né? Não, mas vamos lá. Então, imagina você tentando quebrar essa hegemonia, esse monopólio da fé. Né? E agora Calvino, ele foge. Como a França estava um pouco mais distante de Roma,
da região de Constância, né, as regiões ali onde as bases do catolicismo estavam enraizadas. Então ele consegue trabalhar com um grupo um pouco maior, ele consegue influenciar um grupo maior de pessoas. Sim. E ali ele começa, então, a trazer base para o pensamento reformado, da tradição reformada. Tanto que a tradição reformada ela vai ganhar alguns nomes de acordo com a região que ela atua. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não, perfeitamente.